A passagem do padre Reginaldo pela paróquia do Morro da Conceição e adjacências foi marcada não somente pelo seu engajamento social, mas pelos conflitos que desenvolveu contra o Estado com a Arquidiocese de Olinda e Recife. Mesmo só assumindo a igreja de Nossa Senhora da Conceição no ano de 1978, o padre foi um dos protagonistas de uma grande movimentação comunitária que aconteceu naquela região desde os anos de chumbo. Nesse mesmo período, em Pernambuco, as ações de Dom Helder na sua arquidiocese se encaminhavam para o enfrentamento contra o Estado e as torturas praticadas pelos militares. Logo, foi lançado um movimento pacífico chamado de Ação, Justiça e Paz, que era referenciado pelo próprio Dom Helder como pressão moral libertadora, advogando a prática da não-violência contra as injustiças sociais que estavam sendo praticadas naquela época. No ano seguinte, em maio de 1969, foi brutalmente sequestrado, torturado e assassinado o padre Antônio Henrique de Pereira Neto. O assassinato do padre ocorreu um mês após o atentado contra o estudante Cândido Pinto, presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Esse assassinato se traduziu em uma investida indireta do Estado contra o arcebispo Dom Helder, já que atingi-lo diretamente causaria comoção na política internacional, sendo o arcebispo uma figura frequente em premiações internacionais. Sob a tutela desse que ficou conhecido como Bispo Vermelho, o padre Reginaldo Veloso se tornou pároco em Casa Amarela, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde hoje é conhecido como o bairro do Morro da Conceição, no Recife. E é aqui que começa a nossa história. Na época do padre Reginaldo, o negócio era que os fiéis e o pessoal daqui da comunidade pudessem se juntar, se organizar em um sistema capaz de dar assistência às nossas dificuldades. A gente lutava para resolver os problemas da comunidade. O programa de evangelização de Dom Helder Câmara, iniciado no tempo do advento de 1964 e que em 2019 completou 50 anos, incentivou a periferia do Recife em movimentos como o Encontro de Irmãos, referência para a construção das comunidades eclesiais de base, as SEBs, baseadas na teologia da libertação. O que, em resumo, transformava os fiéis e outros agentes da comunidade em importantes ferramentas de estreitamento entre a instituição religiosa e a comunidade e suas demandas sociais e políticas, seja em nome de melhorias para o povo, seja também em nome de busca por uma maior espiritualidade. O encontro de irmãos fortalecia o sentimento de rede. E, nesse período, as enchentes e os deslizamentos dos morros foram gatilhos que influenciaram a articulação social e política do bairro. Surgiram, entre algumas iniciativas, a Casa de Leitura e o Conselho de Moradores, provocando a formação de lideranças comunitárias. Em pleno regime militar, o Morro da Conceição se articulou. Era uma coisa revolucionária. Aqui mal tinha escola, mal passava ônibus, nem subia carro-pipa. As casas eram mucambos, não tinha iluminação nem calçamento. Essas coisas só passaram a ser disponibilizadas mais ou menos na década de 80. Era tudo terra batida. Quando chovia, as ladeiras de terra escorregavam. Tinha que se agarrar nos capins para descer para Casa Amarela e buscar água. Para você ter uma ideia, a gente fez um acordo com a prefeitura para poder construir um muro de arrimo aqui nas encostas, que era muita barreira, o perigo era grande. Aí a prefeitura dava material suficiente para 3 encostas, para depois liberar para mais 3. Então o pessoal daqui ficava responsável por entrar com a mão de obra para trabalhar, sabe? Nessa época, até eu participei. Eu lembro que eu costurava os sacos de entulho. Fiquei com as mãos cheias de calo. A partir do Conselho de Moradores do Morro da Conceição, foram criados grupos de alfabetização, grupos de articulação entre mulheres, comissão de barreiras do morro, meios de comunicação do próprio bairro e o grupo de saúde, responsável pela criação do CERVAC, Centro de Reabilitação e Valorização da Criança. Bem, era um trabalho
Não era um trabalho individualista, era uma socialização, era um gueto. Para ter uma ideia, teve uma pesquisa sobre meninos de rua e constatou a quantidade de meninos, de crianças de rua que se perdia, que ia para... né? E o Morro da Conceição foi 0,0001. E os estudantes da universidade vinham tudo para aqui para fazer mestrado, para não sei o quê, para fazer pesquisa, né? Aí o porquê? Justamente porque a gente começava a trabalhar essas crianças, a gente não deixava que eles fossem meninos de rua. Tem alguém que estava com problema na escola, aí tinha um grupinho que ia, sentava aí e ajudava. Em 1973, 13 bispos, entre eles Dom Helder, e 5 religiosos, elaboraram e assinaram o documento Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo, que reivindicava por uma libertação das opressões históricas causadas pelo regime militar e acabou impulsionando a perseguição e censura aos envolvidos. O texto assumia abertamente tom revolucionário e, entre outras bandeiras, reivindicava do poder público o acesso irrestrito da população à água, habitação, transporte, os direitos dos trabalhadores do campo e outros direitos fundamentais, o que provocou a ira do governo civil-militar. Por causa da proximidade de Padre Reginaldo com Dom Helder, agentes do governo foram à igreja de Nossa Senhora da Conceição e o levaram. Tiraram suas roupas e o colocaram numa jaula de 1,5 m². Foi interrogado por 3 militares que queriam saber quem havia escrito o documento. Um dia chegaram aqui e levaram ele para a delegacia. Ele ficou detido por dias, mas a pressão para soltar ele foi grande, viu? A gente daqui não saía de lá não. Era dia e noite, gente na porta da delegacia que queria acompanhar ele para depor e tudo. Ninguém quis nem saber. Padre Reginaldo, mesmo depois da violência sofrida pela polícia militar, retomou as atividades na igreja com o apoio dos moradores do bairro. Em 1984, ao completar 75 anos, Dom Helder apresentou sua renúncia. Em 15 de julho de 1985, passou o comando da arquidiocese a Dom José Cardoso Sobrinho. Naquele momento, a Igreja Católica no Morro da Conceição se viu dividida. De um lado, o padre Reginaldo Veloso e a Igreja de Resistência e Fé, dando continuidade aos trabalhos comunitários que estavam em curso, apesar das repressões cotidianas. De outro, a Igreja Oficial e aqueles que afinavam seu discurso ao novo arcebispo, de postura e alianças conservadoras. Os conflitos aconteceram ao ponto de, em 1989, Dom José conseguir afastar Padre Reginaldo da comunidade, acusado de estimular nos fiéis a aversão ao arcebispo. Mas acabou não sendo tão simples um novo padre assumir a paróquia. Quando souberam do envio de um novo padre, os fiéis decidiram fechar as portas da igreja com correntes e cadeados, de forma que só estes pudessem ter acesso a ela, simbolizando que a mesma seria administrada pelo povo para o povo. Houve protestos. Moradores e religiosos da comunidade envolveram a imagem da Santa Nossa Senhora da Conceição com uma faixa preta, simbolizando luto e protesto. O padre então declarou que Dom José era paranoico e tinha complexo de inferioridade. 62 padres publicaram um abaixo-assinado contra Dom José por demitir sacerdotes sem consultar o clero. Não, a gente não deixou ele tomar posse, não. Aí a chave da igreja, ninguém sabia onde existia a chave. Eu entreguei a chave a uma pessoa, aí ninguém sabia quem era. Quando era nos dias da celebração ou de alguma coisa, quando a gente entrava na igreja, a igreja aparecia aberta. E os grupos faziam plantão na igreja, na porta da igreja. Observar com as crianças especiais, a família, os moradores do morro, quem não podia vir, fazia lanche para trazer para o pessoal. Teve alguém que
fez uma música, a chave eu não dou, a chave é de peso que foi pescador. Aí, pois nessa igreja ele é construtor, nela tem nossa vida e o nosso valor. Bem, aí fizemos uma caminhada, fizemos uma chave de isopor bem grande. O que eles queriam era a chave. Pegamos bola com oxigênio, enchemos de bola e teve um momento que soltamos, aí foi-se embora. Aí o oficial de justiça chegou para dar posse à Constante, ao padre, né? Algumas pessoas tiveram medo, né? Botaram o carro da polícia militar, tinha 2, 3 carros rodeando a igreja, e eles queriam a chave. Quando o pessoal foram para a igreja, a minha filha mesmo, a mais velha, a Alba, a mãe de Patinha, Patrícia e André, o oficial perguntou, é você que é Helena? Ela disse, eu não sei quem é essa não. A minha filha, porque eles estavam querendo me pegar, né? Depois de moradores do morro e religiosos fazerem vigília na Praça da Independência, pedindo o retorno do padre Reginaldo à paróquia, em setembro de 1990, paroquianos do Morro da Conceição ocuparam a igreja ao saber que a arquidiocese entraria na justiça com uma ação de reintegração de posse. Dom José não deixava, botou o padre para fora, aí vinham outros padres celebrar a missa. Aí Dom José proibiu. Daí a gente disse que era besteira, porque a gente, como leigo, a gente também podia celebrar, a gente não podia consagrar. E chegou um tempo que a gente consagrou. Aí, simplesmente, eles vieram com o serrote e entraram. Eles deram posse ao padre, uma igreja cheia de polícia. A gente celebrava na rua, pegava as cadeiras da escola, trazia as cadeiras, botava ali de frente à santa e ali a gente, casamento, 15 anos. Em outubro, protegido por policiais e amparado em decisão judicial, o cônego Miguel Cavalcante deu posse ao pároco Constante, em uma celebração na paróquia do Morro da Conceição, sem a presença de nenhum morador e cercado por militares. 57 padres assinaram um documento condenando o uso da força policial. 1.500 pessoas protestaram contra a força policial em frente ao Manguinhos. 5 anos depois, em março de 1995, 3 capelas do Morro da Conceição, que estavam sob a administração do padre Reginaldo Veloso e da comunidade, as mesmas que hoje compõem a Igreja de Resistência e Fé, foram reincorporadas à arquidiocese por decisão judicial. Nesses pequenos grupos, liderados por pessoas como Dona Helena, misturavam-se os aprendizados religiosos, a articulação comunitária e ações sociais. Isto as inspirou a começarem a lutar por justiça social, ter participação ativa na comunidade, nos movimentos sociais e políticos. Hoje, muitos moradores do Morro da Conceição que participaram desses momentos nunca mais voltaram a pisar na paróquia novamente. Pronto, e agora, nesse momento, a gente já não encontra esse trabalho, porque não existe uma orientação central. O conselho de morador não existe mais. A igreja não faz o trabalho social. A população é quem sofre, no caso, porque a gente fazia um trabalho, a igreja fazia um trabalho para mostrar que Deus não está lá em cima, não. Deus é você. Esse episódio foi baseado em relatos da vida da educadora Helena Lopes, moradora do Morro da Conceição, em Recife, Pernambuco. O Audioficção é um programa experimental que pretende narrar crônicas da vida cotidiana da região metropolitana do Recife, buscando resgatar memórias e subverter a linguagem do podcast e as diferentes formas de se contar uma história. Projeto aprovado no edital de criação, fruição e difusão LAB-PE.
Você pode acompanhar a gente pelo Instagram e também pelas plataformas que abrigam nosso podcast. Créditos: elenco, Nathalie Assunção. Roteiro: Natália Araújo. Revisão: Tiago das Mercês e Chagas Lima. Direção: Tiago das Mercês e Pedro Ferreira. Captação de som: Zelo Estúdio. Design de som, mixagem e trilha sonora: Guilherme Assis e Anderson Moura. Assistente de som: Caio Assis. Arte: Tiago Lourenço. Produção: Tiago das Mercês e Pedro Ferreira. Produção executiva: Tiago das Mercês e Jéssica Otaviano. Assistente de produção: Rafael Galvão. Muito obrigado.